Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente conseguir alinhar alguns pontos quando se trata de expectativas e realidade do ponto de vista do estudante brasileiro, né, o intercambista brasileiro que vive na Irlanda, né? É muito comum a gente, se você acompanhar aí os grupos de Facebook, o WhatsApp, de brasileiros que vivem na Irlanda, muitas pessoas fazendo comentários, desabafando, né? Colocando ali a sua decepção, né? Que não é bem aquilo que esperava um país melhor, uma qualidade de vida melhor, né? E para quem não conhece a gente está aqui no YouTube já há 11 anos e já são quase 900 vídeos e eu posso garantir para você que a maioria deles contam sempre, não só a pior parte, né? Óbvio que a gente também fala muito sobre coisas boas, mas acho que a ideia de trazer informação contando sobre os desafios é justamente alinhar essas expectativas e preparar as pessoas para o intercâmbio, né? A ideia desse tema, né, na verdade, embora eu já tenha feito alguns vídeos, é que ontem eu assisti o vídeo do casal Passei na Imigração, e um abração para vocês, e eles como fizeram, eles comentaram, né, em cima de um comentário de Facebook, e eu achei interessante trazer isso para vocês e trazer um pouquinho também sobre o meu ponto de vista e minha experiência, tanto como intercambista, imigrante e agora profissional, como agente de intercâmbio há 10 anos. Então, gente, é assim, claro que existem vários fatores aqui para a gente abordar, mas uma coisa é importante a gente entender o seguinte. O primeiro ponto, né, para a gente colocar, assim, deixar tudo mais claro é o seguinte. Quando você está no Brasil, né, as pessoas falam, porque a minha vida no Brasil era muito melhor. Só que as pessoas esquecem que enquanto você está no Brasil, a maioria das pessoas que estão indo para a Irlanda fazer intercâmbio já tinha uma profissão muitas das vezes de formação acadêmica. Então, um engenheiro, um dentista, um funcionário público, um professor, um mecânico. Essas pessoas vão ganhar um salário mínimo no Brasil? Não, não vão. Você tem que entender, quando você está indo para a Irlanda, você está indo numa condição de praticamente, vamos tentar assim fazer uma... É como se fosse uma pessoa sem instrução educacional nenhuma. Não sabe ler, não sabe escrever, mal consegue se comunicar. Ou seja, você não tem comunicação, então não dá para você exercer uma função que te vá trazer um salário maior do que o mínimo. Então, se você está trabalhando no Brasil como um cleaner, né, faxina, copeiro, né, esse pessoal que fica recolhendo copos na balada, camareira, arrumando cama de hotel, enfim, quanto esse pessoal ganha no Brasil? Será que ganha muito além de um salário mínimo? Eu acho que não, tá? Então, não vai ser diferente na Irlanda, tá? Na Irlanda vocês vão ganhar um salário mínimo, porque são os trabalhos que vão ser possíveis ser feitos com o seu nível de inglês, né? E muitas vezes até esses empregos as pessoas vão encontrar dificuldades em conseguir porque não tem experiência. Por mais que sejam trabalhos simples de se fazer, né? Pô, todo mundo sabe fazer uma faxina, etc. São trabalhos que você vai precisar passar por um teste, né? E se você não tem o ritmo, né? Que geralmente é um pouco mais rápido na Irlanda, o pessoal pega outro, entendeu? Fala, obrigado, valeu a intenção, tal, mas precisa melhorar esse ritmo aí. Entendo? E às vezes também nem no teste chega, porque chega numa entrevista para trabalhar como kitchen porter, que é uma pessoa que faz a limpeza lá no restaurante, lava a louça, etc. Não passa na entrevista, porque não sabe nome. O cara pergunta de vassoura, pano de chão, balde, produto de limpeza, ele não consegue responder nenhuma dúvida. Então, assim, é importante que vocês alinhem essas expectativas, porque nem sempre é do jeito que parece, né? Então, primeiro ponto, vamos tentar esclarecer isso. Ganhando um salário mínimo, né, na Irlanda, a sua vida vai ser muito melhor do que ganhar um salário mínimo do Brasil, concorda? Eu acho que sim, tá? Por que eu falo isso? Bom, vamos lá, vou tentar voltar na época que eu era estudante no Brasil. Então, entrei na faculdade
eu mesmo tinha que pagar a mensalidade, eu mesmo tinha que pagar o aluguel da República, eu dividia a casa, então eu tinha que trabalhar me virar nos 30. Eu tinha eu lá 18, 19 anos, trabalhava em loja de sapato como vendedor é, durante o período da tarde para a noite e aos finais de semana e estudava de manhã. Então, assim, a vida era um caos, uma loucura, igual na Irlanda. Não, você tem que estudar, você não pode faltar da aula. Para você bancar suas despesas, pagando um salário mínimo, você tem que trabalhar para caramba. Então, você tem que fazer muitas horas para conseguir sobrar algum dinheirinho ali para você continuar renovando o visto e tudo mais. Então, não é diferente, porque eu não ganhava um bom salário, eu ganhava ali um pouquinho a mais que o mínimo. Só que a minha vida como intercambista lavando prato na Irlanda, ganhando um salário mínimo, era muito mais confortável do que a minha vida ganhando um salário mínimo no Brasil. Então, temos que alinhar essas expectativas, né? Aí o pessoal fala assim, mas a Irlanda não é tudo isso que dizem, né? Primeiro ponto, dizem o quê, né? Se você está encontrando publicações de pessoas dizendo, aqui é legal porque você ganha em euro, você consegue comprar tudo barato, você consegue comer das melhores coisas, vestir a melhor roupa, você consegue fazer viagens pela Europa e tudo mais. Saia do TikTok, saia do Instagram, vá para o YouTube, tá? Porque, pessoal, geralmente, se você tem essa cultura, né, de vídeos de 30 segundos, 1 minuto, né, que vão te trazer ali só o benefício das vantagens, você vai deixar escapar as informações mais importantes, que são os principais desafios, tá? Aqui no YouTube eu garanto para vocês que vocês raramente vão encontrar algum criador de conteúdo que vive na Irlanda, que está vivendo na pele a experiência como intercambista, passando por todos esses perrengues e dizendo que a vida é simples, que você consegue comprar tudo e que, enfim, a vida é diferente do Instagram. Entende? Então, o pessoal que está no TikTok e no Instagram não mostra lá o tanto de pessoas que eles dividem quarto, né? O tanto de pessoas que dormem junto ali no mesmo quarto para conseguir sobrar algum dinheirinho ali para, né, diluir o valor do aluguel. Não fala que quando vai sair, por exemplo, precisa tomar uma ou duas antes para não precisar gastar muito com cerveja ali na balada para economizar, né? E ficar mais tomando uma água, tudo mais. Isso para quem bebe, né? Obviamente. E, inclusive, tentar racionar aí, né, os passeios, as baladas, porque realmente o dinheiro não dá. Gente, não sobra tempo. Não sobra tempo, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: geralmente, essa galera que reclama mais, né, que tá decepcionado com a Irlanda, foi meio que escolheu a pior cidade possível, né? Foi na modinha, foi naquilo que aceitou aquilo que o consultor de intercâmbio ofereceu, que é a cidade de Dublin, a cidade mais fácil para vender, né? Porque onde estão as escolas mais baratas. Dizem que é o lugar que você faz mais dinheiro, né? Porque é a maior cidade onde você tem mais oportunidades, né? E eu sou completamente contra, eu já penso totalmente o oposto, tá? Dublin não é a melhor cidade para se fazer dinheiro se você tem inglês limitado, se você não tem ainda uma boa base no inglês, tá? Dublin sim vai ter suas vantagens, mas tem muitas desvantagens também. A principal delas é o custo, tá? Se você tem lá já seus 28, 30 anos, uma pessoa mais madura, e quer ter até mesmo pessoas mais jovens, né? Acho que todo mundo quer ter uma privacidade, né? Ter um quarto próprio, sem precisar ficar dividindo quarto com outras pessoas. Em Dublin é muito difícil, não dá, não fecha as contas, porque um quarto vai ser um pouco mais do que 1.000 euros. Eu diria que é 1.300, 1.400 euros por um quarto privativo. Só que você vai fazer um pouquinho mais do que isso se você trabalhar full time, entendeu? Então, se você quiser realmente guardar um dinheirinho, você tem que ir para uma cidade de interior, onde o custo de vida é bem mais atrativo, né? E que você tem um volume bom de jornada de trabalho. Uma cidade turística. Uma cidade como Galway, por exemplo, que é uma cidade pequena, eu diria aí que 30%, 40% mais barato do que Dublin, né? Até mais até. E que tem um movimento turístico bem acentuado, né? No verão, inclusive, tem problema de mão de obra no verão em Galway. Então, o que os empregadores fazem lá? Eles costumam pegar a galera que já está trabalhando, não consegue
suprir as vagas, né, que estão precisando, eles começam a aumentar suas horas. E aí você está nas férias, vai fazer 40 horas, vai fazer 50, tem gente que vai ter 60 horas, tá? Tô falando que é para fazer isso? Não tô. Tô falando um fato, uma coisa que acontece, tá? Então, não adianta você achar que com um salário mínimo você vai ter um padrão de vida que você tem no Brasil, né? Ganhando um salário de um engenheiro, de um mecânico, de um professor, alguma coisa nesse sentido, e comparar com um salário mínimo morando numa cidade como Dublin. Se você ganhasse o salário médio de que ganham na cidade, né? Aqui a gente não estamos mais falando de estudantes, tá, pessoal? Estamos falando de pessoas formadas, qualificadas, que falam o idioma e que trabalham nos setores específicos. Se você colocar no Google agora, average wage, que seria a média salarial em Dublin em 2025, é 48 mil ao ano. Isso, dividindo por 12, dá 4 mil euros. Tira os impostos, aí vai dar 3 e um tanto, 3.500 mais ou menos. Então, quer dizer, não é dos melhores salários para se viver numa cidade como Dublin, por exemplo, mas se você é um casal e tem uma renda média de 7 mil euros, você consegue sim financiar um apartamento, financiar uma casa e fugir do aluguel, o que facilita muito a vida de uma pessoa para ter mais qualidade de vida. E aí sobra para você ter um bom carro, para você ter uma boa alimentação, para você poder ter viagens, para você poder ter bens materiais, né? Sobra. Então, quer dizer, não dá, gente. A gente tem que entender isso. Vida de estudante na Irlanda é a mesma coisa que vida de estudante no Brasil. Se você é um estudante universitário que não tem como receber auxílio dos pais e ter que te virar sozinho ali no início dos seus 20 anos, esquece que você vai ganhar um salário de 5, 10 mil reais. Não vai ganhar lá dos seus 2.300. O que você faz com 2 mil reais hoje em dia no Brasil? Né? Você consegue alugar uma casa, pagar suas contas, ter diversão, ter viagens, comprar produtos, etc. Não consegue. Você vai dividir uma casa também. Não vai ter tempo para nada, porque você não pode faltar da aula. Você tem que estudar além de tudo. Não é só ir para aula. Você tem que entregar o trabalho, estudar para os testes e tudo mais. E é exatamente a mesma coisa na Irlanda. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com as expectativas. Cuidado com o TikTok e o Instagram, tá? Sejam aí um inscrito aqui do canal. Vocês podem saber que a gente tem conteúdos aqui que falam mais da realidade, né? Nua e crua do intercâmbio, do que fantasiar isso como uma Disneylândia, por exemplo, né? E estudem mais sobre essa questão da cidade, tá? Quando a gente vai fazer um programa de intercâmbio, a gente precisa saber se a gente está escolhendo o país ideal para o seu objetivo, para o seu projeto de vida, se dentro desse país a cidade que você escolheu, ela tá de acordo com aquilo que você busca, né? Cara, Dublin pode ser uma cidade excelente. Hoje, por exemplo, a gente tem a Lucia, que trabalha com a gente, fechou um pacote para um menino que mora, pelo sotaque, acho que era de Minas. E ele me procurou, falou, Cauê, dá para eu trabalhar em Dublin? Dá para eu trabalhar remoto para o Brasil, morando em Dublin? Tem algum problema burocrático, político quanto a isso? Falou, não tem problema nenhum. Ele falou que o salário dele ia dar uma média aí de mais ou menos uns 1.500 euros, né? Convertendo do real para o euro. Eu falei, olha, 1.500 vai ficar bem apertado, mas dá. Entendeu? Você vai ter que apertar, vai ter que vamos dizer, você vai ter que abrir mão de alguns lazeres, algumas coisas ali, alguns mimos, né? Para você poder ter um dinheirinho, pelo menos uma folguinha ali sobrando para uma emergência, né? Mas por que a gente indicou o Dublin para ele? Vai estudar na escola Atlas, né? É uma excelente escola para você, por exemplo, dar um up mesmo no seu inglês. Para quem já tem o inglês, principalmente ele já tem o inglês comunicável, ele já deve ser um B1, B2, ou seja, um inglês já meio que intermediário. Já dá até para ele trabalhar na área dele, que é tecnologia. Então, se ele já tem o inglês bom, vai fazer mais 6 meses. 6 meses ele vai dar aquela boa desenferrujada, bobear já pular para o C1, é um inglês perfeito para ele trabalhar com tecnologia. E aí ele está no lugar certo, porque embora existam oportunidades em várias outras cidades na área de tecnologia na Irlanda, Dublin é onde está a maioria da indústria, né? Então tá tudo mais concentrado ali. Então ele está no lugar certo, porque se bobear, em menos de 6 meses, ele pode abandonar o curso e trocar o visto dele para um visto de trabalho. E aqui eu posso até, inclusive, dar alguns exemplos.
Um deles, se vocês forem na nossa abinha de... como que fala? Na nossa abinha de podcast, né? Tem sempre relatos dos nossos alunos. Por exemplo, o Ramon e a Suzane, mesma coisa. Eles foram para Atlas, né? Estudar 6 meses de inglês. O Ramon já tinha o inglês ok. Ele conseguiu o visto de trabalho dele em 2 meses. Aí ele desencanou da escola, entendeu? A Suzane já tinha um inglês mais basicão, mas em 6 meses ela conseguiu o suficiente para conseguir evoluir para aplicar para vagas na área dela. Ou seja, hoje eles têm uma vida confortável, eles estão numa casa excelente em Dublin, os dois ganham um bom salário, aí a gente está falando coisa aí de 4 mil para cima, cada um, entendeu? Já tem o cachorrinho deles lá e tudo mais. Então, assim, as expectativas, elas devem ser de acordo com a sua realidade. Ah, Cauê, mas o meu inglês, eu sou formado, por exemplo, também sou um engenheiro de tecnologia, por exemplo, né? Mas meu inglês é péssimo. Cara, vai para o interior. Se você vai trabalhar para o Brasil, pega uma cidade pequenininha e, ó, vira um espalho, ó, estudando, se relacionando com as pessoas ali, você vai ter um mix de nacionalidade na escola mais diverso para você, enfim, trocar ideia com as pessoas de outras nacionalidades em inglês e não ficar só focado no português. Você vai ter uma imersão cultural mais interessante pelo fato de ter menos brasileiros, né? Enfim, então é aquele spazão ali, você vai ficar 6 meses mergulhado ali no idioma e quando você vê que você está mais confiante, você começa a aplicar para as vagas em outras cidades, em Dublin, em Cork, enfim, nas cidades que têm oportunidades para aquilo que você faz. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com as expectativas aí, vamos alinhar isso direitinho, tá? Para não ficarem decepcionados, né? Tem muitas pessoas que acabam voltando, né, pro Brasil, não só por decepção, mas por depressão. É um vídeo que eu quero trazer, eu vou fazer um vídeo junto com a Adriana, que trabalha com a gente, que dá suporte para os nossos estudantes, e a gente tem percebido um aumento dos casos de estudantes que vão para Dublin e acabam desistindo no começo e indo embora. Quero falar um pouquinho sobre isso porque é um tema bem delicado e que a gente gosta de abordar aqui também para vocês irem se preparando também, tá bom? É isso, precisando de alguma coisa, nosso contato tá aqui na telinha ou na descrição do vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.